Fala galera, tudo bem? O jogo do Vasco contra o Fluminense, cara, o Vasco ficou muito atrás, tomando sufoco dos tricoletes. E se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria tomado uma goleada do Fluminense. Quando a SAF entrou, o modelo, o padrão de jogo do Vasco era sempre jogar ofensivo. E não foi isso que a gente viu no jogo contra o Fluminense. O Vasco jogou atrás e visando sempre o contra-ataque. Assim como jogou no contra-ataque contra o Atlético Mineiro e ganhou. Jogou bem, ganhou, soube se defender. Fez 2 gols contra o Palmeiras em contra-ataque. O Palmeiras foi de lá e empatou, mesmo porque o Palmeiras já vem junto desde 2019. Mas o Vasco, ele tá deixando muito a desejar. Entendeu? Muito a desejar. Esse esquema tático, o Vasco faz um gol e depois se retranca todo, tomando sufoco. Se não fosse o Léo Jardim, novamente eu falo o nome dele. Se não fosse esse goleiro, o Vasco teria tomado uma goleada do Fluminense, porque o Vasco foi dominado pelo Fluminense. E não foi nada disso que o Barbieri falou que foi um bom jogo que o Vasco fez. O Vasco não jogou nada. O Vasco foi dominado. Eu também não gosto de ver o Figueiredo jogando em várias posições. O Figueiredo tem que jogar no ataque. O Figueiredo tem que jogar no ataque. Eu acho que esse menino está se perdendo no Vasco, porque ele fica jogando em várias posições e nunca vai ser titular desse jeito. Então ele tem que chegar no Barbieri e falar: eu quero jogar no ataque e eu quero disputar o ataque com Pedro Raul. Que eu também não acho essas coisas todas, essa Coca-Cola toda de atacante. Entendeu? E a substituição, né, do Barbieri colocando Galarza, cara, ele colocou Galarza para se proteger. E por isso o Vasco ainda foi mais para trás, tomando sufoco do Fluminense. Por quê? É uma coisa que eu não entendo. Por que o Orelhano, ele não joga como titular? O cara que foi a contratação mais cara do Vasco, o Lucas Orelhano. Por que ele não é titular, Barbieri? Por quê? Toda a torcida quer ver o Lucas Orelhano jogando como titular. Dá pra ele jogar no meio de campo, cara. Dá. O cara joga pra caramba. O pouquinho que eu vi ele jogando, o Orelhano, ele é melhor do que muita gente. É um jogador que era pra ser titular do Vasco. Mas não, deve ter alguma coisa lá nesse contrato que se ele fizer muitos jogos, o Vasco vai ter que pagar um determinado valor. Pomba! O Vasco não tem dinheiro para pagar esse valor logo todo, não? Vai deixar o moleque lá jogando jogo treino, fazendo gol olímpico, porque eu vi ele fazendo gol olímpico nos treinamentos. E quando é para jogar como titular, ele não joga. A torcida do Vasco tá pedindo, orelhando direto. É um moleque que é bom, já vi ele jogando. Ele é bom de bola, sabe tudo. Vai usar o moleque quando? Quando terminar o campeonato? Pô, tá errado esse negócio no Vasco. Tá errado. Assim como tá errado colocar o Figueiredo de ponta, de lateral, no meio. Mas eu não vejo ele jogando no ataque. Ele poderia muito bem disputar com Pedro Raul essa condição de atacante. Um moleque que tem chute forte e provou isso ano passado na Série B. Tem raça. O cara tem que jogar. E o Vasco tem que parar de ficar se defendendo. O Vasco tem que atacar. Prometeram isso, que com a SAF o Vasco ia atacar. Eu vejo o Vasco ainda jogando nos contra-ataques. Entendeu? Então isso está totalmente errado. Tá totalmente errado mesmo. Saudações vascaínas, galera.